Boa noite a todos vocês, boa segunda-feira. Espero que vocês tenham tido um bom de semana, um bom fim de semana, que Deus tenha abençoado o fim de semana de vocês. Hoje a gente vai iniciar Juízes capítulo 19. É um capítulo que não vou fazer muita, não vou, né, rodear muito nesse assunto, mas é um capítulo bem forte de digerir e entender. Porém, como a gente sempre fala aqui, Deus é sempre o não culpado, não responsável por qualquer coisa que o ser humano escolhe fazer, especificamente. Então, é um capítulo que é pesado. Mas a gente vai ler e pedir ao Espírito Santo, obviamente, que nos ensine da forma que ele quiser, do jeito que ele quiser, e que a gente entenda o que aconteceu ou o que Deus permitiu acontecer, independente de qualquer coisa, e não que a gente tente amaciar ou então tentar justificar alguma coisa. Não, né? Porque Deus, a gente sabe, ele é preto no branco. Deus explica as coisas, não é um Deus imprevisível, a gente sabe como funcionam as coisas, e isso é importante para a gente entender e ter cada vez mais ainda um relacionamento cru com Deus, sabe? Sem a gente precisar atualizar Deus a 2024, a um Deus de 2024, né? A um Deus que entende o porquê 2024, não. A gente lê e entende que é o mesmo Deus dessa época, é o mesmo de hoje, e vai ser o mesmo de Apocalipse quando chegar, então não tem nenhuma diferença de Deus, né? E os seres humanos também, que a gente vai ver aqui, que parece que nem tudo mudou. Quase nada mudou. Então vamos lá, vou fazer a nossa oração hoje. Senhor Jesus Cristo, obrigada por esse momento que o Senhor nos colocou aqui unidos para esse encontro espiritual. Apesar de estarmos aqui como filhos de carne e osso, né? É o nosso espírito quem se alimenta. E a gente agradece porque nós temos acesso ao alimento, que é a sua palavra. Que o seu espírito possa nos guiar, Jesus, nessa live de hoje, que as suas palavras corretas, que aquilo tudo que foi escrito por ti possa ser traduzidos hoje de forma espiritual, que nem a nossa mente, o nosso próprio julgamento, o nosso próprio entendimento humano possa fazer sentido nas lives, Senhor, porque a gente não quer esse tipo de julgamento ou entendimento, nós queremos o espiritual, que é aquilo que é a comunhão contigo. Então, que a gente possa ter uma boa live, que o Senhor nos proteja de todos os males, que a gente possa, nessa comunhão, lendo, né, a sua palavra, aplicá-la na nossa vida, entender mais e mais e cada vez mais, Senhor, sobre um relacionamento e não uma doutrina, religiosidade, ou nada que nos afaste de Ti por conta dos homens, por conta dos nossos próprios erros. Que o Senhor esteja sempre num lugar especial na nossa mente, no nosso coração, aos nossos olhos, nossos ouvidos e principalmente no nosso falar, porque quando a gente não necessariamente defende o seu nome, porque o Senhor não precisa de nenhuma defesa, mas quando a gente fala do Senhor, sabendo a verdade, porque temos acesso a essa verdade. E esse privilégio, meu Deus, a gente não pode levar como algo banal. A gente precisa entender que o privilégio de ter acesso à sua Bíblia espiritual, sua palavra espiritual, não somente um livro que qualquer pessoa pode abrir e ler, mas espiritualmente sendo tocados, espiritualmente sendo moldados, espiritualmente sendo lapidados para estarmos cada vez mais no caminho certo e mais na forma com que o Senhor nos prepara ou nos preparará para os próximos passos da nossa vida, né? E menos do lado humano. Então, que a gente possa ter essa noção dessa bênção que é sermos chamados filhos de Deus e não criações de Deus, criaturas de Deus, mas sim filhos de Deus, que muda completamente, meu Deus, o entendimento da sua palavra e de quem o Senhor é, e que a gente possa assim ser exemplo a todos aqueles que cruzarem na nossa vida, no nosso caminho, né? Que a gente possa levar o seu nome nas nossas atitudes, nas nossas palavras e em tudo que a gente representar ao próximo, sempre, meu Deus, que a gente possa ser aquele lugar de segurança para as pessoas que confiam em nós, mas que não sendo nosso mérito, sendo teu espírito acalentando, o seu espírito acolhendo, abraçando a todos aqueles que se sentem perdidos, como nós também já fomos, mas fomos encontrados graças a ti. Obrigada pela sua graça e o seu perdão e o seu amor, coisas que a gente jamais conseguiria conquistar, meu Jesus. Obrigada, obrigada por esse momento. Que possamos ter uma boa live, ela é consagrada completamente a ti, que o Senhor nos abençoe nessa segunda-feira, um restinho de dia, e que o Senhor nos dê um bom descanso, para que a gente possa continuar servindo a ti. Em nome de Jesus agradecemos. Amém.
Bom, vamos lá então. Capítulo 19. Como eu falei, esse é o capítulo mais no fundo, assim, mais no final, aliás, no fundo, no final, ele vai ficar um capítulo um pouco difícil de conceder, de entender, de conceber, mas entender o que acontece. Até o final, do 19 ao 21, né? A gente vai ver um livro, uma parte do livro mais, eu não sei se eu posso dizer agressiva ou mais violenta, mas eu acho que eu posso dizer mais humana mesmo, sem Deus, uma coisa mais humana. E a gente sabe como funciona uma sociedade ou pessoas sem Deus, né? Sem um líder específico, sem de fato um rei. E a gente já vai iniciar esse capítulo de hoje com aquela frase que a gente já vem falando aqui, que se repete no livro de Juízes por muitas vezes. Naqueles dias, Israel não tinha rei. Havia um homem da tribo de Levi que morava num lugar afastado, na região montanhosa de Efraim. Certo dia ele trouxe para casa uma mulher de Belém de Judá para ser a sua concubina. Concubina não é serva, não é serva, não é ou né, o escravo que vem da palavra servo também, servo da palavra escravo que é a mesma coisa. Não é um servo, não é serva. A concubina ela era como se fosse a esposa, como se fosse não era uma esposa. E os filhos da concubina, né, que qualquer pessoa que tivessem concubinas tivessem, eles são legítimos. Ele só não tinha acesso à herança. Os filhos de concubina, eles não podiam dividir a herança, né? Mas eles eram considerados filhos legítimos, né? Isso a gente vê, por exemplo, com Abraão, Sara e Agar, né? Ismael, e a gente vê, eu acho que é Ismael em português, Ismael em inglês, Ismael e Isaac, a gente vê que existem esses dois filhos, né? E Deus fala, apesar de Ismael ter sido o primeiro filho, né? É, a promessa era para Isaac. A promessa era para o filho de Sara com Abraão, né? Então a gente sabe que Agar foi a concubina, mas que ela foi considerado filho, né, de Abraão, mas a promessa não era para ele especificamente, né? E isso foi dito, isso obviamente a gente sabe, em Gênesis a gente já leu isso. Então elas não eram consideradas como, por exemplo, prostitutas, ou não era considerado, como várias pessoas acham que é, não é. As concubinas, elas dividiam o mesmo espaço, né? Elas moravam com o companheiro, né? Ou com o esposo, digamos, e tinham filhos, e eram considerados filhos legítimos, mas não dividiam herança. Então, ele trouxe para casa essa mulher de Belém de Judá, para ser a concubina dele. Mas ela se irou com ele e voltou para casa de seu pai, em Belém. Cerca de 4 meses depois, seu marido foi a Belém para reconquistá-la e convencê-la a voltar com ele. Levou consigo um servo e 2 jumentos. Quando ele chegou, quando ele chegou, a mulher o levou até seu pai, que o recebeu com alegria. O sogro insistiu para que ficasse algum tempo e ele permaneceu por ali 3 dias, comendo, bebendo e dormindo. No quarto dia, levantaram-se cedo e ele estava pronto para partir. Mas o pai da mulher disse a seu genro: Coma alguma coisa antes de sair? E os dois se sentaram, comeram, beberam. Então o pai da mulher disse: Por favor, fique mais uma noite e alegre seu coração. Estão tendo um bom relacionamento, como vocês estão vendo aqui, é um sogro que de fato quer que ele fique ali, né? Um sogro que, né, de fato tem o sentimento, tem a vontade de que ele fique. E ele foi ficando, ficou esses 3 dias primeiro, depois no segundo, quando ele ia embora, ele ficou, comeu, bebeu, ficou mais um. E aí, quando o homem levantou-se para partir, o sogro continuou a insistir para que ele ficasse. Por fim, ele cedeu e passou mais uma noite ali. Na manhã do quinto dia, ele se levantou cedo e estava pronto para partir, e outra vez para partir. E outra vez, o pai da mulher disse: Coma alguma coisa, deixe para sair à tarde. Assim fizeram mais uma refeição juntos. Mais tarde, quando o homem, a concubina e o servo se preparavam para partir, o sogro disse: Já está escurecendo. Passe a noite aqui e alegre seu coração. Amanhã você pode levantar cedo e partir. Dessa vez, porém, o homem estava decidido a partir.
Então, rumou para Jebus, isso é Jerusalém. É Jerusalém, veja, aqui Jebus é porque por conta dos jebuseus. Isso aí a gente vai ver mais para frente. Então era uma cidade que era ainda pagã, ok? Apesar da gente ler que Jerusalém está sendo dada uma informação a nós como um futuro, digamos assim, seria Jerusalém, mas não é o que a gente conhece de Jerusalém, né? Era uma cidade pagã ainda, tá? Levando consigo os jumentos com suas celas e concubina. Chegaram perto de Jebus, quase no final do dia, e o servo disse ao homem: Vamos parar nessa cidade dos Jebuseus e passar a noite aqui. E o Senhor respondeu: Não podemos ficar numa cidade estrangeira que não pertence aos israelitas. Vamos prosseguir até Gibeá. Venha, vamos tentar chegar a Gibeá ou a Ramá e passaremos a noite numa dessas cidades. Então prosseguiram. O sol estava se pondo quando chegaram a Gibeá, uma cidade no território de Benjamim, e pararam ali para passar a noite. Sentaram-se na praça da cidade, mas ninguém ofereceu para hospedá-los, o que é um crime gigante, assim, para eles, principalmente, porque nós sabemos que a gente vê isso em Gênesis, a gente vê isso em tantos lugares, né? Deus falando sobre a hospedagem, não é hospedagem, como é que diz? Eles hospedarem as pessoas. Hospedaria, não me lembro agora a palavra em português, mas isso é como se fosse eles tendo, é como se fosse uma lei mesmo, eles hospedarem, ok? Eles serem os anfitriões, né? E isso era algo muito grande. A gente vê isso desde lá de trás, desde Abraão, a gente vê quando, né, o Senhor chega, quando Jesus, mas de forma como um anjo chega com os anjos para irem até quando eles estão indo para Sodoma e Gomorra e tudo isso, todos os lugares que a gente vê. Quando eles tinham estrangeiros, é o que Deus dizia: vocês já foram estrangeiros, então tratem bem os hóspedes, sempre. Qualquer pessoa que fosse ser hospedada por eles era necessário. Eles faziam pão, eles faziam, né, toda uma festa, então era necessário. E isso até Novo Testamento, isso a gente vai ver mais lá na frente também, com certeza. Mas não ser hospedado era algo horrível, né? A gente vê Cristo, por exemplo, que não foi hospedado, isso a gente vai ver mais, obviamente, no Novo Testamento, né? Que Jesus falava: se não forem bem recebidos, sacode a poeira dos pés e segue pro próximo lugar, porque não te receberam naquele lugar. Então, para eles era algo muito grande receber visitas, receber hóspedes. A gente vê isso também em Sodoma e Gomorra, quando os anjos chegam lá, né? Que Ló, que por conta de toda como é que diz? A perversão que eles tinham em Sodoma e Gomorra, né? A imoralidade sexual que havia lá naquela época. A gente vê quando eles recebem os anjos, né? Eles chegam à porta de Ló querendo que eles desçam, que Ló deem os seus hóspedes para eles se divertirem, né? Sexualmente falando. E aí Ló, inclusive, oferece as filhas, né? Porque para eles era uma coisa horrível você tocar no hóspede deles, era algo muito sagrado. E aqui não vai ser diferente. Ao anoitecer, um homem idoso voltava para casa do trabalho, no campo. Era da região montanhosa de Efraim, mas morava em Gibeá, onde os habitantes eram da tribo de Benjamim. Quando viu os viajantes sentados na praça da cidade, perguntou onde vinham e para onde iam. E o homem respondeu: Estávamos viajando de Belém de Judá para um lugar afastado na região montanhosa de Efraim, onde eu moro. Fui a Belém e agora estou voltando para casa. Ninguém quis nos hospedar, embora tenhamos tudo de que precisamos. Temos palha e forragem para os jumentos e bastante pão e vinho para nós. Vocês são bem-vindos em minha casa, disse o homem idoso. Eu lhes darei o que precisarem. Não passem a noite na praça de jeito nenhum. Ele os levou para casa e alimentou os jumentos. Depois que lavaram os pés, comeram e beberam juntos. Enquanto eles se alegravam, um grupo de homens perversos da cidade cercou a casa. Começaram a bater na porta e gritar para o velho, o dono da casa: Traga para fora o homem que está hospedado com você para que tenhamos relações com ele, desculpa.
Então, aqui a gente está vendo que nada mudou. A gente tá, né, a gente falou agora da imoralidade sexual especificamente em Sodoma e Gomorra, e estamos falando aqui nesse momento também. Eles fizeram a mesma coisa, bateram lá e disseram: nós queremos esses homens, né? Esse grupo de homens, a gente está vendo aqui. Então, a gente está falando do homossexualismo especificamente nesse caso. O grupo de homens entraram e disseram, a gente quer. Ter relações com eles. Então, aqui a gente está vendo sobre a imoralidade sexual especificamente, ok? Para que tenhamos relações com eles, com ele. O dono da casa saiu e falou com eles: não, meus irmãos, não façam tamanha maldade. O homem é hóspede em minha casa, e uma coisa dessa seria uma vergonha. Tomem minha filha virgem e a concubina do homem, e eu as trarei para fora, e vocês poderão violentá-las e fazer o que desejarem. Mas não façam uma coisa vergonhosa dessa com meu hóspede. Aqui vocês estão vendo? Aqui começa a parte que eu falei que seria mais violenta, uma coisa que a gente não consegue entender, quando não é concebível muito bem para nossa mente o que está acontecendo aqui. O que ele está querendo deixar claro é que fazer algo com os hóspedes era pior do que se fizessem algo com a filha ou com a concubina, por exemplo. Aqui ele está querendo deixar algo claro, né? E principalmente sendo homem. O vizinho, ó, o hóspede dele. Então ele fala, é uma coisa vergonhosa, porque essa é a parte da imoralidade sexual que acontece. E depois ele fala, não, ele é meu hóspede, seria uma coisa horrível fazerem isso, né? Então toma minha filha que é virgem, que isso era algo, né, é, é, muito importante naquela época, principalmente, e a concubina do homem, que a gente acabou de ver a história dela. Não, ela saiu da casa do marido, né, irritada, se irritou com algo, foi embora, e aí foi lá, depois de 3 meses, ele foi buscá-la de volta, né? E aí, nesse momento, ele fala, o idoso fala, eu dou a minha filha e a concubina dele, mas não façam com ele. Não faça uma coisa vergonhosa dessa com meu hóspede. Uma coisa vergonhosa dessas, que é a atitude que eles querem fazer, que é ter relações sexuais com o hóspede, porque é o rótulo da pessoa que está lá dentro, é um hóspede. Então, não faça essa coisa vergonhosa com meu hóspede. Eles, porém, não deram ouvidos. Então, o levita pegou a sua concubina e a empurrou para fora. Os homens da cidade, veja, não teve a filha aqui, só a concubina foi empurrada para fora. E o próprio levita, né, foi lá e empurrou a concubina para fora. Os homens da cidade abusaram dela e a estupraram a noite toda. Por fim, quando o sol começou a nascer, eles a largaram. Ao amanhecer, a mulher voltou para casa, onde o marido estava hospedado. Caiu junto à porta de casa e ali ficou até o dia clarear. Quando o marido se levantou e abriu a porta para sair e seguir viagem, lá estava a concubina caída à porta com as mãos na soleira. Ele disse: levante-se, vamos embora. Mas não houve resposta. Então ele pôs o corpo da mulher sobre o jumento e a levou para casa. Quando chegou em casa, pegou uma faca, desmembrou o corpo da concubina em 12 partes e enviou uma parte para cada tribo em todo o território de Israel. Todos que viram isso disseram: desde que os israelitas saíram do Egito, nunca se cometeu um crime tão horrível. Pense bem, o que vamos fazer? Quem vai se pronunciar? Então veja bem, o que ele fez, não existe nenhuma, como é que fala? Nenhuma razão não existe nenhuma desculpa, porque vocês estão vendo que eles estão completamente aterrorizados com isso, para o nosso, né, pro nosso bem, acho que para nossa sanidade mental, eles não concordaram com o que ele fez, né? Ele se justificou, porém, porque quando ele envia partes, né, dela para as 12 tribos, ele está dizendo, olha, fizeram isso com a minha concubina, né, com a minha mulher, façam alguma coisa. Não justificou, ele, né, quer dizer, não justifica o que ele fez, mas justificou a eles ao ponto da explicação que ele deu. Então, ele explicou o que ele fez, né, o que aconteceu, aliás, mas eles não entendem tamanha crueldade que foi feita,
né? Graças a Deus, a gente está vendo isso, porque senão eu não sei como seria nenhuma leitura dessa, porque dá vontade da gente passa mal nessa leitura, esse capítulo de hoje, né? Especificamente, se é uma coisa assim que ó, ai, não dá nem para falar. É, e o que dá um pouquinho, porque assim, eu acho que 0,00001% de alívio é entender que eles ficaram aterrorizados com isso. E não foi o marido especificamente, né? São todos os outros que viram, todas as pessoas que viram. No próximo capítulo a gente vai falar sobre o restante dessa história que continua, tá? Mas é isso. Então aqui, novamente, se uma pessoa do mundo que não entende Deus, não entende a Bíblia, não entende Jesus, não entende o relacionamento, lê uma coisa dessa, elas falam: olha que Deus horrível que vocês têm. Mas em nenhum momento ela fala do idoso que ofereceu a filha, do idoso que ofereceu a própria concubina, que não era nem dele. Não fala do levita que expulsou a mulher. Onde teve alguma ordem de Deus aqui? Onde teve Deus dizendo: faça isso, não faça isso, faça aquilo. Quantas coisas eles poderiam ter feito? Fechado a porta, saído correndo, pedido ajuda, atacado os homens que queriam fazer coisas feias, né? Porque naquela época de Ló, os anjos fizeram. Os anjos cegaram todos eles, tacaram fogo. Mas o que tanto eles podiam fazer? Né? Mas não, as pessoas normalmente culpariam Deus. As pessoas hoje em dia normalmente diriam: olha o Deus que vocês têm, olha o que Deus permite fazer, olha o que Deus. Mas ninguém pensa nos homens que nenhum momento você viu nesse capítulo de hoje Deus se manifestando, Deus conversando com eles, Deus falando com eles, Deus tendo uma interação com eles. Nenhum momento você vê Deus dando instrução, você vê Deus chamando, em nenhum momento você vê Deus especificamente nesse capítulo de hoje. Mas as pessoas leriam, as que não conhecem, que só pegam um pedaço, porque é capaz de uma pessoa pegar é só o versículo 27, 28, 29 e dizer: olha que coisa horrorosa que a Bíblia é. E aí julgar toda a história de Deus, onde ele nem se encaixou, onde ele nem está, né? Para culpar Deus. E é o que acontece hoje na religiosidade, é o que acontece hoje na doutrinagem, é o que existe hoje nos falsos profetas, é o que existe hoje quando as pessoas querem encaixar Deus nas atitudes dos homens, né? E não encaixar os homens nas atitudes de Deus, que é a minha vida é entregue a Deus, então o que aconteceu na minha vida, o que eu pedi para fazer, os caminhos que eu andar, está nas mãos dele. Não. As pessoas preferem dizer que Deus está envolvido com isso e Deus. Ai, tá, mas Deus permitiu. Deus não invade a vida, a história de ninguém. Nunca fez e nunca fará, né? Então, Deus não vai pegar e falar: não, agora você vai fazer isso. Não, agora você vai fechar a porta. Não, agora você vai. Não existe isso. Então, você vê ali, para uma pessoa, né? E veja, levita, né? Da tribo dos levitas. Não era sacerdote, mas da tribo dos levitas, né? Que para ser sacerdote eles precisam ser de Arão, descendentes de Arão. Mas a tribo era levita. Então, você vê o que dá no coração, né? Da gente ler um negócio desse. E aí você vê, por exemplo, por isso que eu falei no início da live, a gente vai estar sempre defendendo, que não é exatamente a palavra correta, porque Deus não precisa da nossa defesa, mas defendendo o lado de Deus quando a gente não entende algo. Porque a gente não pode simplesmente dizer assim: ai, Deus deixou isso acontecer. Deus vai permitir o homem fazer o que o homem. Veja o que tá. Olha como é que começa o capítulo. Israel não tinha rei. Então, a gente não pode colocar Deus, tá? Nesse versículo, nesse capítulo, e dizer: nossa, olha que coisa horrorosa que Deus é, olha o que que Deus faz. De jeito nenhum. Deus não está junto da imoralidade sexual, Deus não está na perversidade, Deus não está em nenhuma dessas atitudes do Senhor, do velho que colocou, né? Do Senhor que colocou lá para fora, do levita que colocou lá para fora, em nenhum desses momentos ou lugares, ok? Então é isso, só para a gente finalizar. Amanhã a gente volta com o capítulo 20, lembrando que só tem 21, então a gente já está finalizando o juízo, a gente vai entrar em história de Ruth, que é assim, uma das mais lindas que tem na palavra de Deus, e obviamente que tem conexão com Jesus, mas a gente vai entrar mais lá na frente, daqui a 2 dias. E é isso, tá bom? Finalizamos a live de hoje. Fiquem com Deus, até amanhã, se Deus quiser, e um bom restinho de noite para todos vocês, muitas bênçãos para cada um de nós. Amém. Beijo, fiquem com Deus.